Flip-flop. Olá pessoal, aqui é o grupo Dromedário de Bits e Processadores. Viemos apresentar nosso projeto do negócio sequencial. Ó. Aqui nós temos um flip-flop que tem três entradas, um clear, um preset e a entrada de um valor. A entrada desse valor a cada clock ela vai ser registrada na saída, que é o nosso Q. Então nós temos a entrada D. Se o clear for true, ou seja, o clear for 1, nossa saída obrigatoriamente será 0. E se o preset for 1, a nossa saída será 1, não importando o valor da entrada. Agora, como isso funciona no código? Assim, se o clear for true, nossa saída é 0. Preset for true, nossa saída é 1. Caso contrário, nossa saída será D. Agora a gente analisando a forma de onda do flip-flop, a gente pode ver que a gente tem a entrada, a saída, o clear, o preset e o reset. O que acontece perceba que até mais ou menos 70 nanosegundos, o clear é 1. Ou seja, não importa se a entrada do D é 0 ou 1, a saída ela nunca atualiza, ela sempre vai continuar em 0 porque o clear está 1. Mas assim que o clear vai para 0 e passa um clock, por a entrada ser 1, a saída consegue ser atualizada para 1. E depois, quando a entrada é atualizada para 0, no próximo clock, ele atualiza a saída também para 0 no próximo clock. E a gente pode ver que esse padrão se repete. Sempre que eu atualizo quando o clear é 0 e quando o preset também é 0, se eu não estou mexendo com nenhum dos dois, sempre que eu atualizo a minha entrada para 1, no próximo clock, a minha saída também é atualizada para 1. Então o próximo componente que a gente tem aqui é um binary digit, que ele é basicamente uma memória de um dígito, em que fica um sinal basicamente ciclando aqui esse caminho todo, sempre passando por esse MUX. E a ideia é que se esse load do MUX for recebido um 1, a ideia é que ele vai pegar o sinal que está no in e vai substituir esse valor que está sendo ciclado pelo valor que estava aqui. E vai sempre passando pelo out o valor que está nesse ciclo. E aqui no código a gente basicamente tem configurado um flip-flop e um MUX. E a ideia aqui é que a entrada de um é a saída do outro, ou seja, a entrada aqui no flip-flop é o Q, a saída é o D, e no MUX é o contrário, aqui ele recebe de entrada o D e sai o Q, daí ele fica ciclando aqui também, é a mesma ideia. Analisando a forma de onda, a gente pode ver que o que o Gustavo falou se aplica perfeitamente. Sempre que eu mudo a minha entrada e também mudo o meu load, como acontece aqui, no próximo clock ele vai conseguir atualizar o meu output. Ou seja, eu mudei o I para 1, mudei o meu load para 1, ou seja, eu quero sobrescrever. A minha saída vai virar 1. Mas a partir do momento que o meu load volta para 0, o meu output ele fica mantendo em 1 porque ele salvou o meu dígito. Ou seja, aí ele só vai conseguir trocar quando aqui eu mudei minha entrada para 0, eu mudei o meu load para 1, ou seja, eu quero mudar o que está salvo dentro da minha memória. No próximo clock, ele consegue ver que o output é alterado, eu alterei o que foi salvo dentro do meu binary digit. Seguindo, nós temos o registrador, que é basicamente um componente construído com binary digits, que vai receber um vetor com uma certa quantidade de caracteres ou dígitos. Essa quantidade de dígitos vai ser a quantidade de inputs e outputs, de combinações de input, binary digit e output que vão estar contidas. Além disso, o binary digit também vai ter que receber um load, cada um deles, para que eles possam continuar o seu funcionamento. Com isso, nós conseguimos gravar todos os componentes de um vetor através de binary digits. O primeiro exemplo é o com 8, que nós utilizamos podemos utilizar tanto MUX quanto demux de 8 componentes para realizar. E o próximo exemplo seria no caso de nós usarmos uma dimensão não conhecida. Nós deixamos o usuário definir qual será a quantidade de dígitos que serão usados através de uma nova informação passada ao componente que será essa quantidade e funcionando da mesma forma, armazenar a informação. Agora este é o código que está sendo mostrado na sua tela e como funciona através do MyHDL. Perfeito, e a única diferença é que por de N
de tamanho n, ele também tem que receber como entrada o tamanho do vetor, para assim ele possa inicializar a quantidade necessária de binary digits e no final também dar cada output certinho para cada dígito. Bem parecido como o binary digit funciona, a forma de onda do registrador também vai ser isso, mas eu posso trabalhar com números maiores. Eu não estou trabalhando apenas com dígitos, que é ou 0 ou 1. Por exemplo, a minha entrada, quando eu atualizo ela para 159 e eu também atualizo o meu load para poder salvar dentro do meu registrador, dentro da minha memória, você vê que no próximo clock ele consegue atualizar já o meu output para 159. Quando eu passo o meu load para 0, ele continua com aquele valor, porque agora ele está salvo dentro do meu registrador, dentro da memória. Mas quando o meu load volta a ser 1 e o meu input vira um valor diferente, eu vou ter que reescrever, sobrescrever aquilo dentro da memória. No próximo clock ele já atualiza o meu output para 65. A gente pode ver que esse padrão se repete testando com outros valores. Sempre que o load é 1 e tem uma entrada nova, eu atualizo aquilo na saída. Com um registrador de tamanho n, a ideia é que agora a gente não tem limitação, então a gente consegue trabalhar com números muito maiores desde que eu passe o comprimento do vetor que eu estou trabalhando. A gente está aqui trabalhando com números muito, muito grandes, mas a ideia é a mesma do registrador de 8. Sempre que o load é 1, eu vou reescrever o que está dentro da memória pela entrada. E aí no próximo clock ele já consegue atualizar a saída. Perfeito. Agora na ordem, nosso próximo componente que a gente tem é o PC, o Program Counter. A ideia dele é que vai ser um contador. Algo que vai sempre ter uma memóriazinha, um registrador, que vai atualizando, sempre aumentando em 1 o número que está ali dentro. É como se fosse um ponteiro que vai apontar para as linhas de um programa, por exemplo. Cada linha ele vai executando a próxima. Ao mesmo tempo, a gente precisa ter maneiras de controlar o fluxo. Poder resetar, voltar para o 0 ou ir para outro valor de linha, por exemplo, se fosse um caso de um programa. Poder, então, alterar o que está dentro do meu Program Counter para depois ele continuar essa contagem, sempre incrementando em 1. Para isso, a gente vai precisar de uma memória, um registradorzinho que vai salvar esse meu número, ele vai receber o clock, claro. Mas a ideia é que sempre o que vai chegar nesse meu registrador para ser salvo vai depender de alguns fatores. Primeiro, o que já estava salvo no meu registrador, por num ciclo normal ele precisa ser incrementado. Ou seja, se tem um 1 salvo no meu registrador, ele vai sair, vai passar por um inc, ele vai ser incrementado, então agora ele é 2. Mas a ideia é que a gente vai precisar de 3 mux porque a gente tem uma cadeia de prioridades, a gente tem uma hierarquia. Primeiro a gente precisa saber, bem, eu vou ter uma entrada inc. Se eu realmente quiser incrementar, passar para o meu próximo valor dentro do meu PC, ele vai ser 1. Então, por isso tem um mux. Se o inc for 1, realmente, o valor que estava na memória incrementado, ele vai passar pelo mux. Se o inc for 0, na verdade, só vai falsar false. Poderia também botar o valor antigo para passar. Depois ele vai para outro mux. Agora, para saber se eu vou load. Como a gente já tinha falado antes, o load, ele fala para a gente se eu vou carregar uma informação nova de entrada dentro do meu registrador. Ou seja, agora a entre aspas, disputa dentro do mux vai ser entre o valor que foi incrementado, por exemplo, se passou esse, e um valor que vem de entrada. Essa é a próxima prioridade. Eu posso ter mandado uma entrada nova, sei lá, se eu quiser pular para o número 33 no meu PC, eu posso mandar o 33 no win e mandar o load como 1, ele vai escolher aquele valor para ser o novo dentro do meu Program Counter. Por último, a gente vai passar pelo último mux, que é o mux que tem a maior prioridade, é o mux de reset. Bem, aqui o que ele faz é mais claro. Se o reset for 1, ele simplesmente vai botar false, vai botar 0 para ser salvo na minha memória, no meu registrador. Ele vai resetar o Program Counter. Essa saída então desse último mux, dessa maior prioridade, vai de volta para o registrador onde ele vai ser salvo. E aí a última sacada interessante é qual que vai ser o load desse registrador. Bem, o load no registrador ele vai ser 1 quando eu preciso salvar uma coisa nova dentro do meu registrador, não o que tinha antes dentro da memória. Por isso que a gente usa esse OR. Porque se o inc for 1, eu vou ter que trocar o registrador pelo valor antigo mais 1. Se o load for 1, eu vou ter que trocar o que está dentro do registrador pelo número novo que chegou na entrada. E se o reset for 1, eu vou ter que trocar o que está no meu registrador por 0. Ou seja, se qualquer um desses três caras forem 1, eu vou ter que o meu reg load, o load do meu registrador, ele também precisa ser 1 para atualizar o que está lá dentro. Ou seja, por isso que eu uso um OR. Qualquer um desses for 1, o meu reg load vai ter que ser 1 para atualizar o que está dentro do registrador. No código agora a gente pode ver que é exatamente isso. Eu tenho alguns sinais auxiliares para o reg in, para o reg out, para o reg load e para as saídas dos outros componentes, os mux e o incrementador. Mas a ideia é eu crio um registrador, uso um inc que a gente importou dos projetos anteriores e o mux também. E a ideia é sempre, primeiro eu passo no mux de incremento para ele ver se passa o incremento, a saída do incremento, ou se ele só simplesmente passa 0. Depois pelo mux de load, para saber se passa mais uma vez o que era a saída do mux de incremento, ou entra o valor novo da entrada. E o mux 3, que vai ser o de reset, se passa o que veio do último mux, ou se passa o 0, de acordo com o sinal de reset. E por fim, o reg load sempre vai ser atualizado com o OR, como a gente tinha comentado. E
a saída sempre vai ser o que sai do regout, que é o que está salvo dentro do registrador. A forma de onda do Program Counter a gente vai ver que funciona dessa mesma maneira. Enquanto ele deixava o meu reset como 1, ele deixava tudo como 0. E aí depois ele mantém o meu sinal como 0 até o momento que eu mando ele incrementar. Na hora que o meu increment ele vira 1, a minha saída, como eu já tinha começado como 0, que estava dentro do meu registrador, na hora que eu botei o increment como 1, ele vai começar a atualizar o que está dentro do meu registrador. Sempre para 1, 2, 3, 4, sempre aumentando em 1, mudando também. O load é 1 porque eu estou mudando o que está dentro do registrador, o reg load, e o output vai atualizando, então sempre incrementando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o 10. No 10, eu tirei o increment e o que eu botei na verdade foi o meu load original. Se eu voltar para cá, eu vejo que o meu load original ele virou 1, ou seja, o valor que foi dado na entrada, o 32, agora ele precisa substituir o que está dentro do meu registrador, não importa o que estava sendo contado antes. Perceba que no próximo clock, a minha saída, que já está salvo dentro do registrador, vai ser atualizado para 32, e como o meu INC ainda está ativado, ainda está como 1, ele vai continuar incrementando agora a partir do 32, 32, 33, 34, assim a gente encerra a forma de onda do PC. Bom, partindo agora para o nosso último componente, nós temos a memória RAM. Esse conjunto de registradores que formam a memória RAM vai receber sempre uma entrada e vai ter um demux que recebe um write enabled que vai loadar alguma coisa nessas entradas de acordo com o endereço recebido nesse demux. Então esse demux vai decidir qual é o que vai entrar, em qual registrador vai entrar cada peça do write enable. E o contrário também vai decidir, caso seja para leitura, qual é a saída que vai ter dessa memória RAM. Agora, para partir para o código, é a mesma coisa do visto no papel. A gente tem um load, que é o que vai ser carregado de acordo com a profundidade aqui de quantos registradores a gente tem. Os outputs, que também vão ser calculados de acordo com quantos registradores. A lista de registradores, que é a mesma coisa. E essa lista de registradores vai ter ali cada um dos registradores com cada um dos binary digits necessários, que vai ler alguma coisa de acordo com o endereço ou escrever alguma coisa de acordo com esse mesmo endereço. Bem, agora a gente pode ver na forma de onda esse mesmo funcionamento. Percebe que o write enable ele continua como 1, ou seja, a partir daqui até mais ou menos os entre 9 e 12 nanosegundos eu vou estar escrevendo dentro da minha memória. Bem, o meu input ele começava como 0. Assim que eu passei o meu input para 1, ele vai pegar no meu address, que eu também botei como 1, ou seja, lá na memória de espaço 1, você vê que no próximo clock ele já vai salvar, já vai sair no output, esse mesmo valor de 1 que foi salvo dentro da memória. Depois eu mudei o meu input para 2 e mudei o meu address para 2 também. Ou seja, no próximo clock, o address de número 2 vai ser escrito o valor de número 2 também lá dentro da memória. E a gente faz isso, continua fazendo esse ciclo. A gente tem uma entrada de 3, no address 3, a gente vai sair, a gente vai salvar isso, tanto que na saída também sai 3, a gente faz isso até o 4. A partir do momento que o write enable ele é desligado, eu paro de salvar dentro da minha memória. E a gente vai começar a leitura então. Depois a gente consegue ver que, de acordo com o meu address, a gente tem então a leitura de cada um dos números que está dentro, que estava lá dentro do meu registrador, do registrador respectivo pelo address. Ele dá a saída correspondente. Partindo agora para o código, é a mesma coisa. A gente tem um load,